Oi, pessoal, tudo bom? Vamos de aula gravada hoje. A aula gravada, vocês sabem, é um pouco mais curta do que a aula presencial e acaba dando menos exemplos e tal, mas a gente vai ter um tempo presencial para conseguir compensar se ficar alguma dúvida, alguma questão sobre esse tema da aula de hoje. Então, a aula de hoje é sobre o desenvolvimento cognitivo e moral na adolescência. E eu escolhi tratar dos dois temas na mesma aula porque eles estão relacionados e eu quero que ao final da aula vocês entendam como na adolescência a moralidade ela tem uma relação com o desenvolvimento cognitivo que a gente espera, né? E dois autores principais que vão tratar desses assuntos, que é a teoria clássica do desenvolvimento cognitivo de Piaget, que vocês já viram em Desenvolvimento 1. Piaget fala muito de criança, do desenvolvimento cognitivo na infância, mas também agora eu vou inserir um outro autor, que vocês viram muito brevemente, que é Kohlberg, que vai tratar do desenvolvimento moral. Além disso, eu vou ao final da aula de hoje falar um pouco de uma nova perspectiva em desenvolvimento moral, são as emoções morais, que é a partir de uma teórica americana contemporânea chamada Nancy Iceberg, tá bom? Gente, então passando aqui a minha primeira parte. Deixa eu ver como passa, porque eu estou compartilhando a tela, vai ter que ser assim. Bem, a cognição na adolescência. A adolescência ela é conhecida como o momento do desenvolvimento cognitivo, onde a gente alcança o ápice das etapas de desenvolvimento segundo Piaget. Tem alguns teóricos pós-piagetianos, que não vai ter tempo da gente ver ele, não faz parte da ementa dessa disciplina, que vão falar de um pensamento pós-formal. Mas na teoria piagetiana, o pensamento formal seria o nosso ápice. Ele representa, portanto, o amadurecimento do pensamento, segundo a teoria de Piaget. E ele tem algumas características interessantes que eu listei como um resumão, assim, e que, em geral, são as mais perguntadas sobre quando é que no nosso desenvolvimento cognitivo a gente atinge o nosso ápice, né? Uma das características são as múltiplas perspectivas sobre o mesmo problema. A gente consegue começar a pensar num problema e a imaginar que ele tem soluções diferentes, soluções que têm consequências diferentes, pessoas envolvidas que pensam de forma diferente sobre aquele problema. E isso é um tipo de pensamento que ele só se amadurece a partir da formalidade, do pensamento formal. De uma forma rudimentar, crianças já conseguem pensar que existem outras perspectivas, mas elas têm alguma limitação em tirar conclusões juntando todas essas perspectivas e tomar uma decisão, tá? E justamente por isso, a outra característica que eu quero destacar é a solução sistemática. O que é isso? É você conseguir, por exemplo, pegar um problema ou uma situação e dividindo em várias perspectivas, pensando a partir do ponto de vista de outra pessoa, pensando a partir de consequências diferentes, de tomadas de decisão diferentes, conseguir entender qual é a consequência da tomada de decisão sobre aquele problema, mas também pensar quais são os efeitos nos diversos sistemas, nos diversos aspectos, né? Então, pode ter um efeito prático que resolve a questão, mas tem um efeito negativo que emocionalmente deixa alguém mal. Ou pode ter um efeito prático porque se livra do problema, mas pode ter um outro efeito também prático porque tem um custo muito alto. Então, essa solução sistêmica também é uma característica básica do pensamento formal. Conseguir colocar isso na balança e avaliar em que situações é melhor qual das soluções ou tomada de posição sobre aquele problema, tá? Isso exige uma outra coisa que está relacionada ao amadurecimento no pensamento formal, que é a capacidade de previsão. O que é capacidade de previsão? Você pode dizer, Helder, criança já prevê que uma coisa vai cair e pega e tal, aqueles exercícios mais operacionais. Mas a capacidade de previsão aqui é no campo hipotético, é no campo imaginário. É prever quais seriam as consequências, até que ponto, ou qual seria a gravidade da consequência, ou a direcionalidade que o problema tomaria.
E para isso é necessário amadurecer o uso do pensamento lógico, que é caracterizado principalmente por um tipo de pensamento chamado sim, se, então. Então, é conseguir criar hipóteses. Ah, então, se eu fizer tal coisa, então vai acontecer outra coisa. Se eu não fizer, fulano também não vai fazer. O pensamento sim, então, ele também já tem uma forma rudimentar na fase anterior, mas a característica do pensamento formal é que ele chega em maturidade, tá? E por último, eu queria destacar uma outra característica importante, que são as operações de ordem superior. O que é operação de ordem superior? É quando eu consigo criar uma teia de. Eu gosto de dar esse exemplo, criar uma teia de problemas e soluções e pensar em modos compensatórios, pensar que as coisas estão interconectadas, não isolar todos os problemas, mas pelo contrário, perceber que existe um encadeamento, perceber que coisas que parecem paralelas se interinfluenciam. Isso é um exemplo de pensamentos de ordem superior. Bem, o pensamento formal, ele emerge teoricamente mais ou menos com 11, 12 anos de idade. Como eu já disse em sala de aula sobre outras fases, hoje em dia essas idades colocadas lá por Piaget sofreram algumas alterações. Então, é possível que crianças um pouquinho menores de 11 anos já tenham tipos de pensamento formal, talvez não totalmente completo, porque na teoria piagetiana ele se consolida mais ou menos entre 14 e 15 anos, que hoje a gente pensa que pode ser um pouco menos. O que é isso se consolidar? Se consolidar é quando ele pode ser usado de forma plena, em qualquer uma das situações. Mas vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, que apesar de na adolescência a gente entrar no estágio de pensamento formal, nem sempre a gente usa ele. Vou tentar lembrar uma coisa que vocês devem ter visto no ano passado. Os estágios de Piaget, eles são cumulativos e chegar em um estágio não significa que esqueceu a regra ou a forma de resolver problemas a partir de um outro estágio. Por exemplo, não é porque eu cheguei no estágio lá nas crianças, não é porque as crianças já estão brincando de jogos de regra, que ela já tem um estágio que entende as regras, que ela vai esquecer todo faz de conta e o pensamento imaginário, né? A gente consegue acumular. Como adultos, a gente consegue acumular tipos de comportamento, de pensamento e de comportamento de todos os estágios. Então, ele é cumulativo. E por que é que a gente diz que ele se consolida? É porque ele pode ser utilizado, ele domina o nosso pensamento e ele se amadurece mais ou menos entre 14 e 15 anos. Isso é uma questão importante para vocês, pessoal. E de vez em quando tem essas pegadinhas. É que as fases piagetianas elas não se superam, como por exemplo as fases de desenvolvimento de personalidade de Erik Erikson, que é uma fase de superação, né? Elas vão ficando uma em cima da outra, mas a gente não abandona o tipo de pensamento que a gente tinha anteriormente, né? E esse é considerado por Piaget o estágio final da sequência do desenvolvimento cognitivo. Como eu já disse, pós-piagetianos acham que existe um estágio chamado pós-formal, mas só Piaget só chegou até o estágio formal, tá? Bem, como é que Piaget chegou até lá? Ele usou o método clínico, assim como ele utilizou o método clínico com as crianças, nos outros estágios que ele estudou. Relembrando, Piaget estudou os próprios filhos nas primeiras descobertas dele, nos primeiros estágios, nos estágios sensório-motor, pré-operacional, operações concretas e tal. E os filhos foram crescendo, obviamente, mas ele foi mudando os desafios impostos. Lembram que lá nos outros estágios, Piaget fazia observações, mas ele também fazia testes, né? Ele colocava desafios para a criança e tal. Essa é outra coisa importante. Método clínico em Piaget não é clínico da psicologia clínica ou clínico da psicoterapia. Esqueçam isso que também é pegadinha. Método clínico no sentido de ser um método observacional e de uma investigação a partir de perguntas e observação do comportamento, tá? Mas o nome correto é método clínico, mas não tem nada a ver com clínica de psicoterapia. E ele então apresentava problemas, nesse caso já para adolescentes, ele apresentava uma série de tarefas que eram relacionadas principalmente à física, à química e a outras disciplinas que envolvem lógica, matemática e tal.
Eu vou mostrar um exemplo no próximo slide de um dos problemas que Piaget apresentava. Basicamente, ele parece muito com o que todo mundo já viu, aqueles testezinhos de lógica, de posição de objetos e tal, para pensar de uma forma abstrata e dar uma resposta correta, né? Então, ele usava instrumentos, ele usava, por exemplo, pêndulo, balança, objetos de encaixar, que poderiam ser manipulados e poderia ser experimentado. E aí, como é que ele fazia a maioria das coisas, né? Ele testava a estratégia dos indivíduos, dos filhos dele, depois ele ampliou, de como aquele experimento ia acontecer. Ele tinha um experimento concreto, mas ele perguntava assim: se eu fizer isso, sei lá, se eu saltar esse pêndulo dessa altura e saltar esse outro pêndulo da metade do caminho, qual vai chegar primeiro? Ou então, qual vai levar um outro pêndulo aí mais longe? Coisas desse tipo. Então, a pessoa respondia antes de ele fazer, depois ele fazia, ou a própria pessoa fazia, e ela se dava conta se ela acertou, se ela errou, e ela deduzia questões sobre aquele problema, e depois, num problema mais avançado, usava a mesma lógica, né? Então, por exemplo, esse é um teste clássico, prático, que Piaget fazia, né? Ele pergunta o que afeta a oscilação de um pêndulo, teoricamente. Então, o comprimento da corda de 10, 15, 20 centímetros, o peso da bola de 100, 200, 300 gramas, se isso vai mudar a oscilação, a altura do lançamento, a força do lançamento, e pedir explicações sobre por que cada uma dessas situações e como elas mudariam o pêndulo. Eu vou lembrar aqui rapidinho, procurem aqui no YouTube, quando ele trabalhava com as crianças, ele fazia coisas assim, mas mais simples. Por exemplo, é clássico os experimentos de Piaget sobre conservação de massa, sobre conservação de volume. Lembram disso? Que ele pegava, por exemplo, dois copos que tinham a mesma quantidade de água, e um copo era maior, só que mais raso, e o outro fininho, parecendo um tubo de ensaio e comprido, e ele perguntava para as crianças se eu botar água daqui para cá, onde tem mais água, ele apresentava os dois com a mesma quantidade, e ele mostrava que a criança que não tinha ainda o poder de conservação achava que quando você mudava do baixinho para o mais alto, tinha mais água no mais alto. Isso é quando ela não tem conservação. Quando ela já aprende a conservação, ela já tem um raciocínio de operações, ela está entrando em operações concretas, ela começa a entender que aquilo, que não houve diferença. Ele fez, por exemplo, com dinheiro. A gente no dia a dia pode fazer isso. Você pega uma moeda de R$ 1 e uma criancinha muito pequenininha, ela acha que tem mais dinheiro duas de 10 centavos do que uma de R$ 1, porque dois é mais do que um, e ela ainda não simboliza o valor que representa a moeda de R$ 1. Isso, crianças muito pequenas, elas aprendem muito rápido isso, né? Mas ele fazia mais ou menos esse tipo de experimento, só que mais sofisticado, mais rebuscado, com adolescentes para entender o raciocínio lógico. Bem, e aqui vem uma coisa bem importante. Infelizmente, aqui é a decoreba de desenvolvimento cognitivo na adolescência, tá? O desenvolvimento cognitivo formal na adolescência tem três características funcionais. Repare, se cair em alguma questão, alguma prova, concurso e tal, três características funcionais, ou qual das três é uma característica funcional, ou numa lista lá enorme e tal. São três as características funcionais do desenvolvimento cognitivo na adolescência. O primeiro, a realidade é concebida como um subconjunto do possível. O que é isso? É quando se depara com um problema, o adolescente não só tem em conta todos os dados reais presentes, mas ele consegue prever todas as situações e relações causais possíveis entre os seus elementos. É aquela capacidade, vamos para a prática, é aquela capacidade de perceber que existe uma série de possibilidades, mas a realidade, ou o que eu acredito, ou como eu resolvo os problemas, é só um subconjunto do possível. Existem outras possibilidades. Ou seja, não é verdade somente aquilo que eu comprovo, somente aquilo que eu vivencio. Eu até faço uma brincadeira, vamos ver se vocês entendem. Sabe pessoas quando você explica algo teoricamente
e a pessoa diz: não, mas lá em casa não é assim, não. Eu não acho isso, eu não sinto isso, comigo não é assim. E parece que a experiência subjetiva individual dela invalida toda uma teoria, e invalida o que é o possível, né? Isso é a pessoa que não tem pensamento formal. O pensamento formal, você entende que a sua experiência ela pode desafiar uma regra maior, mas que existe a possibilidade disso acontecer, mas ela não invalida completamente, ela não vira agora a grande realidade. A sua experiência não é, assim, majoritária, ela não é explicativa de tudo. O mundo não é explicado a partir da sua experiência. Isso é importante para a gente não dar uma de bobo. O mundo não é explicado pela sua experiência. Tem uns debates aí meio filosóficos sobre essa característica, mas é uma capacidade cognitiva, tá? Que a gente tem. A segunda característica funcional é o caráter hipotético dedutivo. Essa é fácil de vocês entenderem porque a gente usa muito, deliberadamente, né? A outra usa também, mas às vezes não é deliberado. É uma forma de viver, de pensar. O caráter hipotético dedutivo é quando o adolescente utiliza uma estratégia que consiste em formular um conjunto de explicações possíveis e posteriormente submeter à experimentação empírica. É o sim, então. É deduzir a partir de evidências que você foi vendo, de regras que você foi introjetando e criar uma hipótese. Se isso, isso, isso. E essas hipóteses elas não são somente com duas variáveis, uma variável e um desfecho. Se isso acontecer, tal coisa vai acontecer. Ela é ela é complexa, é a capacidade de pensar em possibilidades de mudar um desfecho, tá? E a terceira característica funcional é o caráter preposicional, que é quando os sujeitos servem-se de proposições verbais como meio ideal e que expressam suas hipóteses e pensamentos, assim como seus resultados obtidos. Ou seja, gente, é a capacidade de não só resolver na prática, pensar sobre isso e fazer, mas quando a gente diz que é proposicional, que é verbalmente, é quando você consegue explicar o seu raciocínio, explicar o caminho cognitivo que você fez para tomar uma decisão, convencer alguém a fazer esse mesmo caminho. Então, isso é uma característica preposicional, tá? Que a gente consegue a partir dessa idade, a partir do pensamento formal. Bem, mas o pensamento formal ele tem dificuldades de aquisição. Tem mais de uma lâmina que eu vou falar sobre isso, que tem umas polêmicas sobre essa questão depois de Piaget, inclusive, depois de Piaget morreu. Piaget disse que existem algumas características desse tipo de pensamento que deveria acontecer com todo mundo, né? O primeiro é o fato de que ele é universal. Ele apareceria, como eu já disse, em todos os adolescentes entre 11 e 12 anos de idade, mas ele ia se consolidar de 14 a 15 anos de idade, um pouco menos hoje em dia. Então, universalidade, todo mundo, independente do grau de formação, da cultura, da escolaridade e tal, chegaria no pensamento formal. Beleza? Piaget na Suíça lá dizendo isso, vamos ver se isso é verdade. A segunda coisa que ele diz que é uniforme e homogêneo. O que é isso? Propicia um sistema de conjunto ao qual o adolescente ascende a todos os esquemas operacionais formais, ou seja, a gente conseguiria pegar todos os nossos esquemas do estágio anterior e mudar a nossa forma de pensamento e pensar no estágio formal, ou seja, é a capacidade de fazer a transição homogênea, tá? Dos estágios anteriores, do tipo de pensamento dos estágios anteriores para a operação formal, ou seja, formalizar tudo. Tudo tem uma regra, uma lógica, múltipla perspectiva, mesmo que tenha sido resolvido de uma forma mais simples, tá? A outra dificuldade é dado o caráter preposicional, que é formar uma regra verbal sobre aquilo, ele acaba atendendo mais à estrutura das relações do que ao próprio conteúdo. Ou seja, a regra ela começa a virar uma coisa muito abstrata e não dependente do conteúdo. E isso pode gerar uma dificuldade de aquisição.
né, de pensar de uma forma abstrata e ter uma realidade de conteúdos que podem dificultar que esse pensamento se adeque à regra, né? E a outra coisa é que, ainda que as operações formais elas sejam o último estágio de desenvolvimento intelectual, o pensamento do adolescente ele é similar ao dos adultos. Então, a gente espera que na adolescência a gente já tenha pensamento maduro de adulto. No entanto, a gente tem como dificuldade o fato de que a experiência, a formação, a bagagem de conteúdo pode ter uma diferença, gerar uma dificuldade de aquisição. Vamos dar exemplo prático disso, talvez vocês não tenham entendido só de uma forma teórica, tá? Ah, as pesquisas mais recentes, depois de Piaget, começou a questionar o que ele disse da forma homogênea, da universalidade, aquelas regras lá, mostrando que o pensamento formal não é tão fácil de ser adquirido. Ele não é uma continuidade, parece que é uma fase de pensamento que exige algum esforço. As outras, elas parece que os anos passavam, a idade passava e a gente ia chegando na próxima fase, né? E os teóricos atuais dizem não. Parece que no pensamento formal a gente precisa de alguma aprendizagem a mais externa e de algum conteúdo para exercitar o pensamento formal, né? Existia um certo acordo admitindo que o adolescente ia adquirindo o tipo de pensamento e que se assemelhava a características do pensamento formal, com a vivência, com a vida. E aí, recentemente, agora na década de 80, Piaget recém-falecido, e década de 90 principalmente, pensaram: será que todos os adolescentes chegam no estágio formal só vivendo a vida? Será que a escolaridade, será que a experiência de vida, será que o conteúdo acumulado não ajuda mais uns do que outros? E talvez algumas pessoas não cheguem no pensamento formal? Pense aí um segundinho. Será que vocês conhecem alguém que não chegou no pensamento formal? Eu conheço. Já dei o spoiler. Então, realmente, nem todo mundo chega no pensamento formal. Então, estima-se que aproximadamente 50 em 100 pessoas chegam ao pensamento formal nos Estados Unidos. Então, só metade da população, e tem um estudo com estudantes americanos, acho que eu botei aqui em uma outra lâmina e cita isso no texto, no livro, que metade dos estudantes de ensino médio dos Estados Unidos não alcança a plenitude do pensamento formal. Atenção, os estudos mostram que eles podem ter algum tipo de resolução formal, mas eles não conseguem aquela plenitude de trazer todos os pensamentos para a formalidade, tá? E esses estudos têm mostrado que algumas tarefas formais elas não apresentam a mesma dificuldade e tem uma diferença de conteúdo. Parece que é mais fácil ter pensamento formal em alguns conteúdos do que em outros, tá? Então, vocês já devem estar pensando aí que faz bastante sentido. Eu vou dar um spoiler já. O que os estudos mostram é que os desafios que envolvem conteúdos que a gente tem mais familiaridade por mais tempo, é mais fácil a gente pensar neles de uma maneira formal. Quando a gente não tem familiaridade ou ele ainda é muito novo, a gente tem mais dificuldade de resolver a tarefa da maneira formal, com esse pensamento hipotético dedutivo, lógico e tal, e a gente vai para a prática, né? Então, mas isso tem uma pegadinha, vou dizer daqui a pouco, porque saber muito sobre um conteúdo pode também fazer com que a gente crie atalhos mentais e resolva de uma forma mais simples, sem precisar toda vez criar hipóteses e pensar muito. Então a gente entra num processo de automatização do pensamento, quando a gente já sabe muito, mas nem pensa muito para tomar a decisão, porque está quase automatizado e a gente pode errar por isso. Quem nunca, né?
pensa que já sabe tanto, que já faz aquilo bem fácil, com o pé nas costas, e vai errar, vai fazer errado por muita confiança em já conhecer aquele conteúdo. Então, é uma situação bem complicada, porque os estudos mostram que ter conteúdo, ter familiaridade com o conteúdo e ter tempo de experiência ajudam a gente a ser formal, mas tem um limite que a gente pode ficar preguiçoso, não usar a formalidade e usar outro tipo de pensamento. Eu ia dar um exemplo, deixa eu retomar aqui. Um conteúdo que eu tenha familiaridade, vou dizer um que eu não tenha familiaridade, sei lá o quê. Eu não tenho familiaridade com mecânica, sei lá, eletrônica, alguma coisa desse tipo. Mas se alguma coisa muito simples na minha casa quebrar, sei lá, esse mouse quebrar, ou então uma tomada não funcionar e tal, eu posso ir lá por tentativa e erro e não fazer o pensamento formal de hipótese, eu tenho uma regra, uma teoria, eu sei que esse é o positivo, o negativo, não sei o que, lá, isso de eletrônica, e vou lá e de uma vez só conserto e acerto. Mas eu posso, sem usar o pensamento formal, isso não é familiar para mim, eu posso tentar, eu posso errar, depois, errei, boto o outro lado, igual uma criança brincando, não deu esse lado, boto o outro lado, e funciona, beleza? Então, essa é a diferença. Não ter familiaridade com a tarefa pode me limitar a pensar formalmente sobre aquele assunto. Ter familiaridade com a tarefa é mais fácil ser formal, pensar em hipóteses e descobrir a solução, tá? Só que, se eu já tenho muita familiaridade, eu posso errar por excesso de confiança, digamos assim, né? Sei lá, pense a lógica médica. Um médico, se você reclama de um sintoma, ele lhe pergunta outro, e aí ele junta um monte, cria uma hipótese, será que é isso? E vai perguntando coisas e tal, e aí ele descarta algumas e toma uma decisão clínica, né? Estou falando de algo clínico, assim, sem exames e tal. Até pode pedir o exame por causa dessa avaliação clínica. Mas o excesso de confiança, tipo assim, nossa, hoje 10 pessoas chegaram e me disseram que estava com dor de cabeça e foi dengue, então chegou a 11ª, eu nem perguntei as outras coisas, está todo mundo com dengue, é dengue. Ele errou. Ele errou mesmo tendo a capacidade de pensar. Ele tomou uma decisão sem fazer o pensamento hipotético dedutivo. Ou seja, a gente chega no pensamento formal, mas a gente pode retroceder por falta de conteúdo ou por excesso de conteúdo. Entenderam? Isso é muito importante. Falta ou excesso de conteúdo para resolver a tarefa, tá? Existem novas perspectivas sobre o pensamento formal, e sim, aí já está mais explicado a influência do conteúdo. E para explicar melhor a influência do conteúdo, foi criado um termo que é competência e atuação. É meio autoexplicativo, né? O que é competência? Competência é o teu potencial, é eu saber fazer aquilo, eu sou competente. A atuação é se eu fiz. Então, eu posso ter a competência, mas atuar sem aquela competência, né? E eu posso errar por isso. E isso esse jogo, nesse jogo, os teóricos pós-piagetianos entenderam que é o efeito do conteúdo. Então, o conteúdo gera competência, a experiência e o tempo geram competência, mas ela pode também levar à falta de atuação, tá? O próprio Piaget sugeriu que quando a situação experimental ela não corresponde aos interesses do sujeito, pode acontecer que utilize um tipo de raciocínio característico de um estágio anterior. Tipo assim, não, eu não tenho interesse em resolver isso. Aí lá vou eu estudar, ler, ouvir um tutorial para fazer, eu faço do meu jeito. Eu faço por tentativa e erro. É mais rápido, o custo-benefício é melhor eu errar, eu fazer de uma forma operacional do que de uma forma formal. Todo mundo já fez isso, né? Tipo assim, tem o caminho para ser feito corretamente, mas você pode tentar e fazer de outra forma e mesmo assim conseguir o mesmo resultado. Isso não é ruim necessariamente. Isso é plasticidade. Então a gente consegue usar o pensamento anterior,
que é mais rústico, é mais simples, mas resolve o problema. E isso a gente consegue lá na formalidade. Então, lembrem do que eu falei, que também é questão pegadinha. A gente não perde a capacidade do tipo de pensamento do estágio anterior. A gente acumula e a gente pode voltar para resolver daquela forma, né? Ah, bem, inversamente, o sujeito que enfrenta a tarefa dentro da sua especialidade tende a exprimir um alto nível de operações formais. É mais fácil para ele, é o que eu vinha dizendo, né? É... isso é o que eu vinha dizendo, que o conteúdo tem influência. Muito conteúdo é bom e chega o ponto que ele faz com que você não veja mais o problema e resolva de outra forma. Ou essa autoconfiança faz com que você resolva do jeito errado, né? Eu explico um pouco isso aqui, que é a influência do conhecimento prévio, que parece lógico que pensar que a experiência seja um elemento facilitador de resolução de uma tarefa. É óbvio. Se eu já fiz aquilo antes, é mais fácil fazer dessa vez. Só que eu vou automatizando. Porém, essa familiaridade pode estovar a resolução de um problema. Você pode nem saber mais como resolver de tanto que você já automatizou aquilo por achar que era muito óbvio, muito fácil. Chegou com uma diferençazinha, você não consegue mais. Ou então, de uma forma automática, você erra, toma a decisão errada, né? Então, quando os sujeitos possuem ideias prévias, fruto da sua experiência, eles podem ter uma concepção equivocada, que leve a produzir erros na resolução de uma tarefa, tá? Bem, e aí entra um debate importante da fase formal e que é bem curioso na adolescência. Vocês vão lembrar, porque provavelmente vocês já viveram isso em alguma parte da sua vida, né? A que se deve, então, essa incapacidade do pensamento formal para modificar algumas ideias pré-estabelecidas? Vocês já viram a situação de que a gente só chegou a uma ideia por causa da formalidade, por causa da lógica e tal. Mas a mesma inteligência e lógica que fez a gente chegar a uma regra, ela congela a gente lá e ela impede que a gente faça o mesmo pensamento para questionar a maneira que a regra que a gente usa e a maneira que a gente está fazendo e fazer de uma forma diferente. A psicologia cognitiva, recentemente, agora com autores contemporâneos, considera que o conhecimento humano se rege por critérios pragmáticos ou funcionais, ao invés de critérios lógicos, como dizia Piaget. Ou seja, eu tenho a capacidade lógica, pensamento hipotético dedutivo, questionamento e tudo aquilo. Mas se eu faço as coisas de um jeito que funciona, eu tendo a usar menos essa lógica que me levou até lá e continuar fazendo só porque funciona. Vou dar um exemplo polêmico que vocês vão gostar. Sabe, pessoas mais velhas que já fazem as coisas daquele jeito e não adianta você dizer que a pessoa pode fazer de um jeito diferente, que vai ser mais rápido, melhor e tal. Elas querem continuar daquele jeito. É mais ou menos essa cristalização que acontece. Todo mundo aqui já deve ter passado isso com pais e tal. Pais, mães, né? No geral. É, não é que eles não são inteligentes ou perderam a capacidade de pensar logicamente. Eles ainda têm. Mas aquela tarefa ela está tão cristalizada e feita tanto tempo com resultados pragmáticos bons, ou bom para a pessoa, ou ok, que ela se recusa a pensar sobre o jeito que ela está fazendo. Porque para ela está dando certo, mesmo que não esteja dando certo para outra pessoa. Isso é uma grande contradição do pensamento formal, porque para Piaget, ele teoricamente, ele achava que não seria assim, que dentro do pensamento formal as pessoas poderiam questionar esse jeito de fazer que elas faziam, que elas já faziam sempre, mas pode fazer de outro jeito, né? Então, o nosso pensamento parece responder a critérios de sobrevivência, entre os quais se inclui a tendência para controlar e conservar os acontecimentos. A gente está sempre querendo manter o jeito que já dá certo, tá? Pelo menos a maioria das pessoas. E aí entra uma coisa interessante que são as tarefas formais de conteúdo social. É quando a gente vai aplicar essa lógica
e esse tipo de pensamento a conteúdos que são sociais, que são problemas mais complexos. Não é a física que é causa e consequência predefinida e é muito bem controlada, né? Então, na adolescência, a compreensão das noções sociais, ela começa a deixar mais complexo o pensamento formal. Então, a adolescência, inclusive, faz com que os indivíduos comecem a questionar a prática de algumas regras gerais na vida cotidiana. Então, por exemplo, qual a influência dos conteúdos escolares como matemática, ciências, ciências sociais no nível de raciocínio alcançado por adolescentes? Será que isso fica num campo muito teórico e afastado da vida real, e na vida real eles resolvem de alguma outra forma? O que os estudos concluem foi que os adolescentes têm dificuldade para aplicar o método hipotético dedutivo a problemas sociais, a problemas das ciências sociais e problemas sociais do dia a dia, porque esses problemas sociais envolvem uma complexidade de variáveis que geram uma coação tão grande e a solução do problema vai por outra via, que não sempre necessariamente pela via hipotético-dedutivo, pela via lógica, né? Então ficou claro que a solução de problemas complexos requer não só capacidades inferenciais, que são as capacidades do pensamento formal, mas também redes conceituais, ou seja, entender o problema de uma maneira mais ampla, entender o problema social, digamos assim. E isso é muito forte na nossa área de psicologia, uma área não exata, é uma área que causa e consequência é muito difícil de colocar, então as decisões tomadas, o pensamento sobre o comportamento, ele é influenciado por todo esse conteúdo social, e por isso é tão difícil a gente ter uma regra pré-estabelecida sobre tudo, né? Bem, todos chegam às operações formais. Já dei o spoiler disso que nos Estados Unidos só 50% da população universitária chega ao pensamento formal. 10% dos estudantes que concluem o ensino médio nos Estados Unidos têm operações formais globais. E, mais uma vez, não significa que ele não tem ainda essa capacidade. Ele pode usar para uma ou outra tarefa, mas ele ainda não consegue daquela forma geral para todas as tarefas, tá? Isso tem a ver com, só resumindo, efeito do treino e da familiaridade, efeito da demanda, se ele não for demandado para usar esse pensamento, vai ficar adormecido, então a gente precisa ser desafiado a usar o pensamento formal. Métodos de avaliação falhos, ou seja, esse número também pode ser porque quando a gente pensa em cognição e desenvolvimento cognitivo, está muito atrelado ao conceito de inteligência e tal, e pode ser que esteja sendo medido de uma forma diferente essa completude, né, esse amadurecimento para o pensamento formal. Mas também tem a possibilidade de variabilidade individual, seja uma predisposição, alguém gosta mais de exatas, de física, outro gosta mais de política, de sociologia, e partirem para tipos de pensamentos diferentes. E a outra coisa que é importante é que isso pode ter um efeito do que eles chamam de competência versus motivação. O que é isso? É não gostar da coisa, não querer fazer aquilo, não achar que é interessante, ter a competência, mas não estar motivado para fazer, tá? Tá, então claro isso, pessoal. Bem, tem efeitos psicológicos do pensamento formal, de chegar ou não chegar nessa fase. E eu gosto muito dessa parte, e eu espero que quando vocês estiverem lendo o material, vocês também parem para dar uma viajada nisso aí dos efeitos. O primeiro é a capacidade de comparação. Crianças comparam? Comparam. Gente que não tem pensamento formal compara? Compara. Mas compara objetivamente, digamos assim. Compara o que vale mais, o que pesa mais, o que é mais bonito, o que é mais, sei lá. Mas a capacidade de comparação formal é uma capacidade de comparação é, não objetiva. É uma capacidade de comparar elementos, de comparar situações, de comparar coisas não concretas, por isso não objetivas, tá? E aí, junto com isso, vem a característica típica da adolescência, vocês vão logo identificar, que é a constatação de inconsistência. O que é constatação de inconsistência? É do tipo apontar falhas nas regras. Ué, mas não é assim que se faz tal coisa?
E por que não fez e mesmo assim conseguiu? Adolescentes questionam instituições, questionam os próprios pais, não porque eles vão seguir a regra de uma maneira precisa, mas eles vão usar as inconsistências de regra para questionar o mundo, né? Ué, mas não deveria ser assim? No mundo ideal não deveria todo mundo não passar fome? E por que algumas pessoas passam fome? Porque você pode fazer e eu não posso, se essa é uma regra universal. Então, questões desse tipo aparecem por conta do pensamento formal. Uma outra característica é a dissonância cognitiva. Eu acho que vocês já ouviram falar essa palavra. Dissonância cognitiva é quando a gente é, vive uma coisa e pensa outra. Vamos ver se eu consigo explicar isso bem aqui online, que eu gosto de falar disso pessoalmente. É quando um dos pensamentos comuns da adolescência é perguntar se Deus existe, por exemplo. Questionar algumas regras ou alguns pensamentos que não têm comprovação, que são regras que todo mundo acompanha, todo mundo segue, e aquilo virou uma regra, mas aí ele vai para a prática e gera dissonância. Dissonância é quando não concorda, né? E aí a dissonância cognitiva é quando a sua experiência pessoal, privada, ela é diferente da regra ou do pensamento geral. E isso é um processo de dissonância, E a dissonância gera uma sensação assim, mas eu não deveria estar pensando de outra forma? E isso, a dissonância acontece a vida inteira, a partir da adolescência, para quem tem pensamento formal, e ela é importante para a gente, porque ela faz a gente se questionar. Ela é importante porque ela faz a gente entender que algumas questões são contraditórias no nível individual, mas a gente mesmo assim precisa fazer. E o outro pensamento outra característica é a metacognição, de efeito psicológico. O que é metacognição? Essa também acho muito boa e bem característica da adolescência. Metacognição é pensar sobre o pensar, é ter uma cognição sobre a cognição, por isso meta na frente. Então, todo mundo deve lembrar, ou ainda faz isso, claro, a gente faz, mesmo adulto, mas vocês, a maioria adolescentes, como é interessante quando a gente descobre que a gente pensa sobre os nossos próprios pensamentos. E a gente parece que entra num buraco negro assim, e a gente vai pensando, né? Toda vez que eu dou essa aula, eu lembro quando eu era adolescente, que comecei a ter esse tipo de pensamento metacognitivo, que eu gostava dele, e ficava na janela do apartamento onde eu morava, pensando na vida, pensando no que eu pensei, pensando se eu pensasse diferente, bem adolescente, né? Mas a gente faz isso também, às vezes a gente para no dia corrido, vai dormir antes de deitar, tomando banho num lugar isolado, e a gente pensa sobre o que a gente pensou. Será que eu fiz certo? Será que eu. E se eu pensar de outra forma? E esse também é uma característica boa, reflexiva, obviamente. Então, as pessoas operacionais que não chegam na formalidade, elas são tão práticas na vida que elas não conseguem fazer isso. Não tem vezes que a gente olha para alguém e diz: será que essa pessoa não pensou no que ela está dizendo? Não pensou? Às vezes é porque ela não realmente não entra em metacognição. Ela não consegue pensar sobre o próprio pensamento. À medida que as faculdades cognitivas amadurecem, muitos adolescentes começam a pensar sobre o que é possível em termos ideais e por isso passam a criticar a sociedade, os pais e até mesmo as próprias deficiências. Então, é uma daquelas características psicológicas. E à medida que os adolescentes se tornam capazes de avaliar o seu pensamento, ou seja, pensar sobre o próprio pensamento, começa a imaginar o que as outras pessoas podiam estar pensando sobre eles. E agora eu acho que a maioria aqui vai rir quando você se deu conta de que a sua metacognição fez cair a ficha que as pessoas pensam algo sobre o que você está, sobre você, e sobre o que você faz e o que você pensa. E aí vira né, uma bagunça, assim. Sou eu que estou me auto monitorando e julgando, ou eu estou pensando no que as pessoas pensariam de mim? Bem, já perceberam que em psicoterapia é ótimo quando as pessoas vêm com um pensamento formalizado, mas é possível trabalhar essas questões
mesmo em pensamento não formal. Tem psicoterapia com crianças, com adolescentes, que trabalham outras vias. Mas com adultos é bem bonito ver esse pensamento se amadurecendo. Entender quando é que eu estou pensando sobre o meu pensamento ou quando é o pensamento dos outros que eu estou usando para julgar o meu. Entenderam? É os outros, e aí eu uso dos outros e estou me avaliando pelo dos outros, ou quando é o meu mesmo, tá? Bem, e aí vem uma coisa interessante que eu vou falar mais rapidamente, que não está nem na ementa desse curso, que é o desenvolvimento do raciocínio moral, da moralidade. Eu botei aí de Piaget a Kohlberg, né? Então, como é que chegar no pensamento formal faz com que a gente resolva dilemas morais, saiba o que é bom e ruim, saiba o que é bem e mal, saiba o que é certo e o que é errado. Vocês já perceberam que algumas dessas respostas, elas dependem de um tipo de pensamento bastante complexo? Elas não dependem só da consequência, mas elas dependem do pensamento complexificado? O pensamento moral, a moralidade, ela em geral nos obriga a pensar a afetividade e as cognições simultaneamente, porque a tomada de decisão sobre essas questões, elas têm um cunho cognitivo, intelectual e têm um cunho afetivo. Às vezes eu respondo a uma situação emocionalmente e às vezes eu consigo pensar sobre aquela situação. Isso é base da terapia cognitivo comportamental. Em outras oportunidades eu vou falar para vocês, que é a minha base clínica, né? Cognitiva, mas é fundamental entender que a nossa decisão sobre o que a gente faz no mundo tem um componente afetivo também, né? Eu tenho emoção me movendo, eu respondo às vezes emocionalmente, eu não penso racionalmente exatamente sobre tudo, às vezes eu faço, depois eu penso. E aí vem aquele modelo clássico do comportamento, pensamento e emoção, que é pensar como essa tríade se encadeia. Então, tá lá uma situação que exige que eu me comporte. Qual é o seu estilo? Você primeiro faz e depois pensa sobre o que fez e sente alguma coisa. Você primeiro sente, faz na emoção e depois pensa. Você primeiro pensa, faz e depois sente. Você primeiro pensa, depois sente e aí você toma a decisão. Essa é a grande chave, assim. É o segredo da terapia cognitiva é entender essa fórmula. E a moralidade é um dos elementos, é uma das facetas, né, onde a gente vê isso acontecer de uma forma bem bonita desde a infância até a idade adulta. E na adolescência, no pensamento formal, a gente vê a moralidade ela funcionando na prática quando ela passa para um nível superior. E para isso eu tenho que mostrar para vocês que a moralidade ela tem estágios. E eu tenho que falar desse cara chamado Kohlberg. Kohlberg ele é o autor da teoria do desenvolvimento moral e ele diz que o julgamento moral depende de aspectos cognitivos, tá? Ele trouxe uma teoria de estágios, também cronológica, mas os estágios dele, da moralidade, do desenvolvimento moral, eles são baseados, eles são colados nos estágios de Piaget. Então, para cada estágio de Piaget, ele pensa como a moralidade da criança se desenvolve, né? Essa teoria do estágio, de estágios dele é uma teoria universal, e é uma teoria dos princípios éticos. Ele vai tentar entender como fatores cognitivos, fatores racionais e irracionais, emocionais afetam o desenvolvimento moral. E ele propõe 3 níveis de desenvolvimento moral. Um que ele chama de moralidade pré-convencional, outro moralidade convencional, moralidade pós-convencional. Então, eu vou explicar brevemente, mas tem isso no livro, tá? Cada nível de moralidade desse tem 2 estágios. Vou falar primeiro o geral e depois eu vou trazer um quadro aqui na próxima lâmina que mata tudo para vocês. Se vocês tiverem ele, vocês conseguem deduzir o pensamento moral, as emoções, os pensamentos morais, tá? A emoção moral é outra coisa.
No estágio pré-convencional, somos crianças, a gente é baseado, a nosso comportamento é baseado na definição sobre o que é certo e errado através de um processo de punição ou recompensa. Eu sei o que é certo, certo ainda sem o conceito de certo, mas eu me comporto do jeito certo porque eu tenho recompensa sobre aquilo. Eu me comporto do jeito errado porque eu sou punido. Então, punição e recompensa é a base do comportamento certo e errado numa moralidade pré-convencional, mas a gente não vive só assim. A gente vai para o outro nível, que é a moralidade convencional. A moralidade convencional, o certo e errado, é definido em termos de aprovação ou desaprovação em cima de uma regra. Então, eu entendo que tem uma regra sobre o que é certo e o que é errado, e aí eu não faço porque eu sou aprovado por cumprir uma regra de que aquilo está errado. E eu cumpro a regra e dá certo. E eu tenho uma regra também sobre o que é certo fazer e eu cumpro e sou aprovado. Então a minha moralidade convencional é baseada numa regra coletiva, tá? E a moralidade pós-convencional é quando esse certo, errado e tal é definido em termos de princípios, que é um princípio do bem, da coletividade, que é a grande ética. Eu faço ou deixo de fazer algo que é certo ou errado, não só por causa da regra, mas porque eu acredito que aquilo vai fazer o bem ou o mal para as pessoas. Eu tenho um princípio de que isso não é para mim. Então, eu vou dar o exemplo mais bobo de todos, mas que eu acho mais interessante. Roubar. Uma criança muito pequena, ela não tem noção da gravidade do roubo e ela pode roubar alguma coisa. Né? Várias crianças já entrou numa loja, no supermercado, pegou um brinquedo e levou. E quando saiu na rua ou em casa, que a pessoa responsável viu, ela puniu ou aprovou essa criança. E às vezes puniu, não, vai devolver, roubar é errado. Mas não é só uma frase, roubar é errado, roubar é ruim. Essa criança ela ainda é baseada numa operação concreta. Então ela é levada de volta para a loja, devolve o que roubou, leva uma bronca, um castigo. Antigamente batiam. E ela tem aquela vivência, às vezes muito forte assim na vida dela, que ela fez algo, nossa, levei uma bala, levei um brinquedo, tive que devolver, a vergonha e tal. Então é um certo e errado baseado na punição e na recompensa. Espera-se que em alguns anos, no estágio da modalidade convencional, a criança ela não vai roubar porque ela segue a regra. Eu não vou roubar porque minha mãe diz que está errado, meu pai diz que é errado. E eu dou uma regra coletiva de colegas, da turma, social, tá? Então ela já não faz, não só porque ela vai apanhar ou ser castigada, ela já segue uma regra. Mas aí, quando a gente chega no estágio pós-formal, que nem todo mundo chega, a gente não vai roubar, porque eu tenho um princípio de que roubar é errado. Porque mesmo no esquema das regras, se não tiver nenhuma consequência para a regra vai perdendo valor, né? E aí eu deixo de seguir a regra. Mas se eu introjetei como um princípio, isso é moralidade pós-convencional. Então, por que que eu não vou roubar? Você aí que está assistindo, não vai roubar alguma coisa na UFES, na universidade. Por que é que você, mesmo, sim, mesmo que ninguém veja, vamos supor assim, ah, ninguém vai ver esse apagador. Vou botar aqui na minha mochila, não tem câmeras e vou levar. A gente não rouba, não é só com medo de sair ali na esquina e alguém prender. Isso seria um estágio convencional do certo e errado pela regra. A gente não rouba esse apagador porque eu tenho um princípio que eu não vou roubar uma coisa da universidade. Porque seria fácil roubar para todo mundo, seria fácil roubar. Em vários momentos da nossa vida a gente poderia fazer algo errado, estou dando o exemplo do roubo, mas que a gente não faz por um princípio. Isso é um estágio pós-convencional. Aí vem uma polêmica sobre, Helder, você me disse que o desenvolvimento cognitivo está relacionado aos estágios de moralidade. Sim, eles estão, e aí vamos ver como. Então, Kohlberg, ele pegou esses três grandes níveis, né? O convencional,
o pré-convencional, o convencional e o pós-convencional e dividiu em estágios, que são 6 estágios. E eles são mais ou menos próximos dos estágios cognitivos de Piaget. Então, se a gente pensar em sensório-motor, operações concretas, operações formais, pré-operacional, operações concretas, operações formais, tá? E deu nomes a esses estágios. Disse que eles são universais, há uma universalidade de princípios e uma hierarquia valorativa de estágios. Então, um estágio é melhor do que o outro. E aí ele espera que o nosso nível de desenvolvimento cognitivo permita que a gente alcance o nível de desenvolvimento moral. Eu vou deixar, vocês podem dar pausa aqui nesse ponto para ver, relembrar os estágios, né? Então, o estágio 1, ele chamou de orientação pela punição, que é uma moral heterônoma, que é quando alguém de fora lhe diz se é certo ou errado, lhe pune, lhe castiga, lhe constrange, e você faz o que é certo e o que é errado por causa de uma outra pessoa. Pensa em crianças pequenas, é por causa da mãe, por causa do pai. O estágio 2 ele chamou de hedonista. Ele é um estágio individualista que é baseado numa troca instrumental. Então, a criança faz o que é certo e o que é errado porque ela vai ganhar algo com aquilo, externo. Pode ser um elogio, pode ser um carinho, pode ser comida, pode ser. E ela começa a agradar, de alguma forma, ela começa a agradar. Isso tem a ver com aquele estágio egocêntrico de Piaget, tá? E aí ela vai para o estágio 3, que é a moral do bom garoto. Pode ser da boa garota, mas ele chamou bom garoto. Que é o quê? É quando a criança se comporta para ser bom, para ser boazinha, para ganhar algo com isso, obviamente. E aí ela quer, a maioria das crianças tem a fase onde ela quer agradar os adultos. Então, se ela tiver adultos que eduquem bem nessa fase, Kohlberg diz que ela vai aprender a ser uma criança boa, tá? O quarto estágio é quando a criança desenvolve o nível de consciência do sistema social. E aí ela vai começar a pensar nos acordos e regras. Ela vai entrar naquela fase de seguir as regras. Seguir as regras jogando um jogo, seguir as regras sociais. Então, veja que Piaget falou sobre regras quando a criança passa do estágio simbólico das operações dos pré-operacionais para as operações concretas. Então, ela segue regras, ela brinca de tabuleiro, ela brinca de jogos que tenha muita regra, e ela vai aprendendo que essa regra é importante. Isso é parte do desenvolvimento da moralidade da criança. E aí, na adolescência, é que a gente chega no estágio 5, que é a moralidade baseada em princípios, que é o que a gente vinha falando agora, que é quando a gente consegue pensar de uma forma abstrata essas relações sociais, essa relação com os outros, do que é melhor para a maioria, do que é certo, de como eu vou ser julgado pelas outras pessoas, se a maioria me julga de um jeito e a minoria de outro. E o estágio 6, que é o estágio da justiça e dignidade humana, que Kohlberg diz que nem todo mundo chega no estágio 6. Na pesquisa de Kohlberg, que vem uma polêmica, os sujeitos que chegaram a um patamar mais elevado de juízo moral alcançaram necessariamente o pensamento lógico formal. Releiam. Mas o inverso não é verdadeiro, gente, visto que a maior parte das pessoas que se desenvolve, consegue se desenvolver intelectualmente, mas não necessariamente isso é uma garantia de que ela vai se desenvolver moralmente. Ou seja, se desenvolver cognitivamente não é uma condição suficiente para chegar ao sexto estágio moral. Então, muitas pessoas alcançam o estágio lógico-formal, mas estão em patamares menos elevados de raciocínio moral. Então, é assim: todo mundo que chega ao raciocínio moral mais avançado está no raciocínio lógico-formal, mas não necessariamente o contrário. As regras convencionais são arbitrárias, obviamente, a gente reconhece isso.
E é por isso que é necessário estar no estágio formal para entender essa arbitrariedade. É uma regra, simplesmente é uma regra e tem que seguir. Pode não ter uma lógica concreta, pode não ter algo que uma relação de causa e consequência objetiva, né? E as regras morais, elas são vistas como universais e obrigatórias. Então, só as pessoas com raciocínio formal conseguem entender que mesmo sem uma fórmula prática, as regras acontecem como um acordo, como uma convenção arbitrária, tá? Não queria polemizar, mas um exemplo de convenção na nossa sociedade tem a ver com regras relacionadas a relacionamento social, casamento, monogamia. São regras de convenção, tá? Falamos sobre isso numa aula presencial. Kohlberg ele revisou as ideias de Piaget para avaliar o desenvolvimento moral e apresentou uma série de dilemas hipotéticos com histórias a serem contadas. Então, Piaget dava aqueles problemas físicos, químicos e tal, e Kohlberg criou dilemas, historinhas que eram contadas para tomar a decisão. O dilema mais conhecido é o dilema do Heinz, que eu vou botar, acho que está na próxima lâmina, está aqui, vocês podem ler. O Heinz, dê pausa e lê. Pronto, já deve ter dado. Esse dilema, ele fala de uma pessoa que poderia curar a mulher de um câncer, mas ele teria que roubar, basicamente isso. E depois que Kohlberg apresentava o dilema, vários outros dilemas ele apresentou, não só esse, né? Ele perguntava qual foi a decisão mais correta, se a pessoa dava situações como e se a pessoa não amasse, se não fosse a esposa, se a maioria tivesse com o mesmo problema, esse é um dilema moral. Vocês já devem ter ouvido um dilema moral sobre os trabalhadores de uma estrada de ferro, que se tem o desfecho do problema é você pode matar uma pessoa e salvar várias, ou você pode não fazer nada e todo mundo morrer. O que é que você faria? Você mataria um ou dois para salvar 20 ou 500, ou você não faria nada. Isso é um dilema moral. Sabendo com certeza de qual seria o resultado do que você faz, né? Então, esse é um dilema moral. E eu falei que, por último, ia citar a Nancy Iceberg. A Nancy, isso não é conteúdo dessa disciplina, mas é um reconhecimento ao trabalho dela. Ela pegou o conteúdo moral de Kohlberg e ela disse que existem emoções morais, que a moralidade desperta em nós emoções e que as crianças e adolescentes também têm que equalizar, tem uma equação onde entra também a emoção na tomada de decisão. Essa é a grande charada dela, que ela tenta colocar de como a emoção, então, ela tem um papel. Ela fez uma crítica muito negativa aos estudos até o momento sobre moralidade, dizendo que eram estudos que investigavam sempre aspectos negativos. Os dilemas morais eram negativos, de que parecia que o desenvolvimento acontecia em oposição a algo pior. E aí por isso a gente fazia alguma coisa certa, mas em oposição ao pior. E ela começou a investigar e a defender que a gente tem uma predisposição e que as crianças querem tomar decisões pensando no melhor para eles e no melhor coletivamente desde muito cedo. E que a emoção é que desempenha esse papel. Então, a criança, para não sentir emoções negativas ou para sentir emoções positivas, elas tomam decisões morais que são positivas. E assim ela consegue aprender sobre o certo e o errado. Eu vou indicar um material, uma professora chamada Simone Paludo. Ela estudou emoções morais e a partir da ideia das emoções básicas e mostrou que eu pulei algumas lâminas porque estava muito longo, eu falei aquilo, e mostrou que as emoções elas são fundamentais. Reconhecer a emoção das outras pessoas é fundamental para que as crianças, adolescentes e a gente tome a nossa decisão sobre o que fazer naquele momento. Então, isso é bastante interessante, é o que está na onda agora para quem gostou desse assunto, tá? E para estudar aí, eu recomendo
um material da professora Simone Paludo, brasileira, e que tem algumas publicações interessantes, tá? Eu vou ficando por aqui, a aula está muito longa já, mas consegui falar tudo que eu queria. Eu espero que vocês leiam o material do livro que eu já postei no SIGA. E se tiverem alguma dúvida, a gente tenta resolver ou por qualquer comunicação digital ou em sala de aula. Tá bom, pessoal? Tchau.